Amém? Vamos para a palavra de Deus? Abra sua Bíblia comigo, no segundo livro de Samuel, capítulo 23. Não precisa não. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 9. Amém? A palavra de Deus diz assim: Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pela porção diária da tua palavra que vem aos nossos corações, e nós pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender aqui a verdade da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine a respeito dela e nos ajude, Senhor, a nos posicionar, perseverar até, Senhor, que a vitória venha. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu gosto muito de ver aqui os relatos dos valentes de Davi, né? Aqui uma porção da palavra onde vai descrever aí os principais guerreiros dele. Ele tinha aí 30 guerreiros, né? Que era aquela tropa de elite de Davi. E tinha dessa tropa de elite tinha 3 homens aí que eram os principais, aqueles que se destacavam, eram os chefes dos 30. E se os 30 já era a tropa de elite, esses 3 aqui era top do top. Eram os guerreiros mais valentes que tinham. Eram os vingadores de Davi aqui. Eles eram homens que se destacavam e fizeram proezas que assim, a gente lê, dá até uma assim, fala, não é possível que foi assim mesmo. Né? Um pouquinho antes aí desse texto que nós lemos, nós vamos ver aí Jabezão, né? Em algumas outras versões vai mudar um pouquinho o nome dele aí. Mas que ele com uma lança, ele matou 800 homens numa batalha. Meu Deus. Que guerreiro. E aí, nesse texto aí, hoje, algum tempo atrás, a gente meditou aí a respeito de Samá, se eu não estiver enganado. Mas hoje eu queria te chamar a atenção sobre a vida de Eleazar, que era o segundo aí, né? O primeiro era Jabezão, ele era o segundo aí, nesse trio da elite. E eu queria meditar com vocês nessa manhã sobre esse feito desse guerreiro, para que nós pudéssemos nos inspirar na vida dele e tomar a mesma posição que ele tomou. E é uma posição de não desistência, de não abandonar a batalha. Eu li esse texto alguns dias atrás e eu queria trazer ele para uma reunião de oração, mas a reunião de oração é um negócio mais espontâneo nessa manhã, né, irmãos? Aí a gente começa a orar aqui e tem vezes que a gente nem tem um momento de palavra, a gente fica em oração, em adoração. E no dia que eu ia trazer esse texto, eu chego mais cedo, vou organizar a igreja, passar um pano aí no chão e tal, e eu ponho um louvor ali, e eu deixei rodar aleatório, e começou a cantar aquele cântico,
acho que é da... eu não guardo o nome de cantor, gente. É aquele que fala assim, não desista, não pare de lutar. Isso, obrigado. E aí na hora, eu tinha lido esse texto pela manhã e veio essa canção e eu entendi, é isso. Nós não podemos desistir. Nós não podemos parar de lutar. Por isso nessa manhã o que eu quero falar com você é isso. Eu vim te dizer nessa manhã, não errei nenhuma vez ainda falar à noite, para você não desistir. Você pode falar isso? Não desista. Isso. Você desiste fácil das coisas? Você desiste? A desistência, sabe? Ela acontece porque se a gente olhar para a nossa vida, é uma vida cheia de batalha, não é? É duro. Viver é batalhar, é lutar, é pelejar para conquistar coisas, para deslanchar na vida, para viver a vida é lutar. Todos os dias nós enfrentamos desafios na nossa vida. E esses desafios vêm com um intuito: te fazer desistir, te fazer retroceder, te fazer não alcançar o objetivo que você está se propondo. Os desafios vêm para que você seja roubado da vontade de Deus para a sua história. Eu vi uma frase do Bruno, e ele falou isso e isso gravou no meu coração. Ele falou isso: olha, Satanás tem um plano e Deus tem um propósito. Satanás tem um plano para a sua vida e Deus tem um propósito para a tua vida. E as batalhas da nossa história, ela vem justamente nesse sentido: te impedir de viver esse propósito. E o plano de Satanás é o quê? É nos destruir, nos fazer desistir, nos fazer retroceder. Então Satanás tem um plano, Deus tem um propósito. E nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos assumir uma postura de perseverança, de persistir, de avançar até que esse propósito se cumpra. Mas muitas vezes quando nós chegamos diante dessas batalhas, pode ter dois tipos de pessoas enfrentando uma batalha. Aquelas que desistem muito facilmente, né, que às vezes nem é uma batalha assim, já fala, já vou largar a mão, nem vou entrar nessa. E existe aquelas que até enfrentam, avançam. A diferença daquele que enfrenta, que avança, que tenta e fala assim, não, eu não desisto fácil. Porque às vezes eu pergunto assim, você desiste? Fala, não desisto, eu sou teimoso até. E aí essa é aquela pessoa que ela manifesta a sua expressão de ser na obstinação. É alguém obstinado. É alguém que enfrenta, é alguém que não desiste. E aí eu tenho que te alertar nessa semana para você tomar cuidado com a obstinação. Porque Deus, Ele não nos chamou para ser obstinados. Deus nos chamou para ser convictos. Qual que é a diferença, Miguel, de obstinação e convicção? Obstinação é você vir aqui e você ter uma resolução de permanecer no erro. Obstinação é uma resolução de não querer mudar, de não querer fazer diferente, de permanecer numa mesma postura, mesmo que ela seja errada. Agora a convicção é você decidir permanecer perseverante, baseado numa verdade que você entendeu. Eu tenho convicção de que isso é verdade e eu vou permanecer nisso até que aconteça. Então Deus nos chamou para ser convictos e não obstinados. Sabe por quê? Obstinado não admite erro.
não admite retroceder, porque nas batalhas da vida, eu vou mudar a palavra, não é retroceder, é mudar a rota. Porque nas batalhas da vida vai ter momentos que você vai ter que tomar direções diferentes. É ou não é? Você vai ter que mudar a estratégia. Tem coisas que funcionam hoje, que funcionou hoje nessa situação, que amanhã vai acontecer uma situação semelhante e aquilo não vai funcionar da mesma forma. Nós vamos ter que assumir estratégias diferentes. E se você é obstinado, você vai falar, não, já fiz desse jeito, deu certo e eu vou ficar assim. É as Gabriela da vida. Ah, não pode, agora tem um bebezinho Gabriela ali. É os crentes Gabriela. Nasci assim, sou assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a obstinação e falar, Deus, eu quero ter convicção. E a convicção é gerada pela verdade que só Deus nos revela. Mas o outro lado também é esse lado da desistência. É esse lado de nem querer lutar, de nem querer continuar. Eu estava examinando meu coração esses dias e vendo quando vem as vontades de desistir. E eu comecei a perceber algo que estava rodeando meu coração. Que as vontades de desistir que vinha na minha vida, na maioria das vezes não era porque eram desafios assim extremos, muito difíceis que eu não teria condição de lidar. Mas eram situações que na verdade eu tinha que mudar o meu interior, o meu modo de agir. E aí eu escolho desistir ao invés de mudar o meu coração, mudar a minha postura. A desistência vem quando nós não estamos dispostos a pagar o preço da mudança necessária para conseguir a vitória. É quando nós olhamos e falamos assim, eu vou ter que mudar o meu jeito de ser, vou ter que mudar os meus gostos, as minhas maneiras, para continuar nessa posição. E aí eu falo, é melhor eu desistir, tá bom do jeito que tá. Tá tão confortável aqui. Porque mudar é desconfortável, ou não é? Por isso nessa manhã eu quero te falar, não desista. Enfrente as mudanças que precisam ser enfrentadas. Tenha convicção ao invés de obstinação. Porque é isso que Deus espera de nós. Diante das batalhas da vida, você é o que retrocede ou é o que permanece? No texto aqui que nós lemos, nós vamos ver que Davi reúne, manda o seu exército reunir diante de uma batalha com os filisteus em determinado lugar. Mas o texto aqui nos dá uma informação que em determinado momento ali dessa história, aí no versículo 9, os israelitas recuaram. O exército havia se reunido para a batalha, estavam todos diante do inimigo, mas por algum motivo o exército recuou. E aqui não dá para nós sabermos se foi porque a batalha já tinha diminuído, eles já tinham vencido, falaram, vamos voltar porque o que está aí agora não compensa nem a gente lutar. Ou se o inimigo era muito mais forte que eles e eles, vão recuar que hoje nós não dá conta deles. Mas o que importa aqui é que o exército recuou. O exército retrocedeu. Só que eles retrocederam diante da presença do inimigo. Ainda havia inimigos ali naquele local. Porque um homem chamado Eleazar decidiu permanecer e lutar. Decidiu continuar em batalha. Um homem olhou e falou assim, a batalha ainda não acabou. Ainda tem inimigos para ser derrotados. Ainda existe aqui algo a ser conquistado.
Deus nos chamou, nos posicionou aqui, o exército de Israel, o exército do Deus vivo, para derrotar os seus inimigos. E o exército está recuando antes mesmo dos inimigos serem derrotados. O exército decidiu voltar para trás. E aí o que eu queria te perguntar é isso. Será que nós estamos olhando aí para as batalhas da nossa vida, para aquilo que Deus quer de nós, o que nós temos ainda para conquistar, para avançar, para mudar na nossa história, e nós olhamos e falamos assim, tá bom, nós já avançamos até aqui, tá bom aqui, nós já empurramos o inimigo um pouco mais para trás, tá bom, vamos só manter aqui, no nosso território, só não vamos deixar eles avançar, invadir aqui. Vamos fechar aqui entre nós, tá bom, um grupinho aqui, quase enchemos as cadeiras no domingo de manhã. Tá bom, vamos fechar entre nós, tá tão gostosinho aqui. Para que avançar? Para que continuar lutando? Nossa, achei uma posição confortável na minha vida. Ou pior, nós estamos diante de um ataque, nós falamos, nossa, esse aí nós não damos conta, vamos embora. Vamos nos esconder, cada um por si, se escondam nas suas casas, e vamos ver o que acontece. Queridos, Deus não nos chamou para desistir. A palavra de Deus diz, nós não somos dos que retrocedem, mas dos que avançam, que prosseguem para um alvo. Nós precisamos avançar. Esse texto está nos dizendo aí que o exército recuou, os israelitas recuaram diante da batalha, mas Eleazar, manteve a sua posição. O que eu vim hoje falar, sair lá do acampamento da igreja, e eu queria falar de outra coisa com vocês hoje. Eu estava com outra coisa no coração, eu queria falar sobre a adoração que nós vamos fazer semana que vem, mas eu entendi que é do Senhor querer que nós nos chamasse cada um de nós nessa manhã, inclusive eu, para não desistir. E o Senhor está falando, mantenha posição, se posicione. Tudo na nossa vida, gente, é posicionamento. Tudo parte a partir de um posicionamento certo. Tome posição. Qual é a posição que Deus te chamou para estar? Esse lugar não vai ser ocupado por outro. Esse lugar não pode ser abandonado falando, vou me esconder em casa e deixar que outro ocupe isso aí e resolva essa peleja. Alguém precisa falar, não, eu vou tomar essa posição, é minha e daqui ninguém passa. É o que Samar fez lá naquele campo de lentilhas, aí, uma historinha para frente aí. Ele falou, daqui ninguém passa, desse campo aqui, acho que campo de lentilha ou cevada, alguma coisa. Daqui ninguém vai passar. Eleazar tomou posição. O exército todo recuou, mas ele manteve a sua posição. E aí eu queria te perguntar nessa manhã, você é uma Maria vai com as outras? Você vê que está todo mundo deixando o barco, abandonando, deixando a sua posição. Ninguém anima, ninguém se envolve, ninguém participa. E você é daqui, eu também vou largar, também vou deixar. Não, queridos. Nós precisamos ser alguém que vai manter posição. Alguém que vai falar, aqui eu vou fazer acontecer. Pode ter todo mundo saído, mas eu vou permanecer. Porque eu sei onde Deus me colocou e quem eu sou nele. Um homem que decide olhar e ver um exército todo recuando e ele fala, eu vou ficar e vou pelejar. Ele sabia quem que ele era. Ele sabia o Deus que estava sobre a vida dele. Você sabe o Deus que está sobre a tua vida? Você sabe quem é o Deus da tua história? Quem é o Deus que te formou? Quem é o Deus que te capacita? Quem é o Deus que te sustenta? Quem é o Deus que te impulsiona? Quem é o Deus que age através da tua história? Porque não é a respeito de nós,
É a respeito dele. É a respeito dele. Eleazar manteve a sua posição. E eu queria te falar nessa manhã, mantenha a tua posição. É Deus que te posiciona. É Ele que te fala, permaneça. E eu vou fazer um grande livramento através da tua vida. Os israelitas recuaram. Nós não sabemos por quê, né? Se foi por desistência ou por comodismo. Se foi por desistência ou por obstinação. Mas eles recuaram. Mas nós devemos permanecer, gente. Mantenha a sua posição. E aí o que eu quero falar com você, que eu aprendo aí no meio dessa história de Eleazar, que eu quero falar com você nessa manhã, é o que acontece quando nós mantenhamos a... Como é que é, gente? Nossa, hoje desculpa que eu tô meio sem dormir aí nesses dias. Quando nós mantemos a nossa posição. Tá difícil conjugar os verbos. O que acontece quando nós mantemos as nossas posições? A primeira coisa é que quando eu decido falar, Deus, eu vou me manter aqui nessa posição diante dessa batalha, eu vou aprender que as batalhas da vida são um meio que Deus nos faz um com a sua palavra. Quando eu falo assim, Deus, eu vou me manter aqui, eu vou tomar essa posição diante dessa batalha, Deus vai nos fazer um com a sua palavra. Nós vamos encarnar a palavra de Deus, nós vamos viver ela, de verdade. O texto diz aí que ele manteve, né, a sua posição ali, no versículo 10, e ele feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. Aquele homem tomou a posição e falou, hoje eu acabo com esses incircuncisos aqui. E eu vou lutar essa batalha. Eu vou pelejar, eu vou tomar a minha posição e eu vou defender o meu posto. E ele manejou aquela espada, ele foi ferindo os filisteus. Ao ponto da sua mão, né? Algumas versões falam dele ter cãibra e a sua mão ficar grudada na espada. Eu não sei se você já fez algum trabalho pesado, né? Por exemplo, com martelo ou com a inchada. Já aconteceu algumas vezes isso comigo. De ficar ali tanto tempo com a mão fechada ali naquele cabo ali, que realmente na hora que você vai abrir, o dedo assim demora a querer abrir assim, ó. Fica duro, dói. E eu imagino que é isso que aconteceu com Eleazar. Mas eu queria te lembrar que lá em Efésios 6 fala o seguinte, que a palavra é a espada do Espírito. Eu queria que você trouxesse para a sua vida nessa manhã, que a posição que nós tomamos é manejando a palavra de Deus. As batalhas que nós travamos não é contra a carne nem sangue, mas contra principados, potestades nas regiões celestiais, e elas são travadas com a palavra de Deus, é vivendo a palavra, é aplicando a palavra na nossa vida. O Senhor Jesus é tentado no deserto e ele luta lá com Satanás, dando murro na cara de Satanás? Não, está escrito. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha. E quando nós mantemos, meu Deus, a nossa posição, quando nós falamos, nós vamos ficar aqui, Senhor, nós estamos falando, eu escolho me posicionar segundo a tua palavra, eu escolho me firmar no que ela diz, eu escolho viver ela. E aí, quando nós decidimos tomar essa posição, nós vamos nos tornar um com ela. Ela vai grudar na nossa mão e não vai sair. Ela vai ser parte de nós. Aquele homem manejou tanto aquela espada que ela era uma com ele. Estava grudada na mão dele. Ela não vai sair de você. Ela vai permanecer em você. Por isso mantenha a posição e a palavra vai se tornar um com você. Na hora que você começar a olhar para a sua vida, você vai falar, nossa,
eu estou agindo conforme a palavra, já é natural. Você vai falar e vai ser no sotaque de Cristo Jesus. Porque você decidiu manter a sua posição. A segunda coisa que eu aprendo aqui com a história de Eleazar é que quando nós mantemos posição nessa batalha, quando nós decidimos lutar as batalhas da vida, tomar um posicionamento, nós vamos provar das grandes vitórias com Deus. Muitas vezes nós falamos assim, nossa, eu não experimento nada com Deus, eu não tenho nenhuma experiência grandiosa com o Senhor. Nossa, eu escuto histórias das pessoas aí contando coisas tão grandes, tão poderosas. Eu nunca vivi nada disso. Talvez, querido, é porque você ainda não tomou a posição que Deus está te chamando para tomar. Você não está ocupando um lugar que Deus já te falou para ocupar. Porque se nós decidimos pelejar com o Senhor, viver segundo a sua palavra, nós vamos viver grandes vitórias com Ele. Nós vamos ter testemunhos para contar. O texto aí diz: o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. Um homem decide tomar posição. E Deus concede uma grande vitória a uma nação. Nós só vamos ter grandes vitórias quando nós pelejarmos grandes batalhas. Então não desiste. Você está construindo uma grande história. E eu não estou falando que é gostoso, não. Não estou falando que vai ser fácil, que você vai passar rindo e falando, nossa, estou lutando uma batalha para o Senhor. A gente não sabe qual que foi o estado que esse homem saiu dessa batalha. Mas só um teve vitória. Agora, a pergunta para o nosso coração nessa manhã, o que o Espírito Santo faz, para mim e para você, nós vamos contar uma história de desistência, de tantas vezes que nós desistimos e paramos, ou nós vamos ser aqueles que vai chegar no final e falar, Deus me deu uma grande vitória. Deus me deu uma grande vitória. Porque eu escolhi tomar uma posição. Terceira coisa que eu aprendo com a história de Eleazar é que quando nós tomamos posição, escolhemos lutar as batalhas da vida, não retroceder, todos vão desfrutar das nossas realizações. Todos vão desfrutar das nossas vitórias. Todos vão desfrutar das riquezas que Deus vai nos dar através dessa vitória. O texto continua aí e vai dizer assim: o Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava. Olha só, aqueles que retrocederam, aqueles que desistiram, está dizendo, eles voltaram lá onde Eleazar estava. Isso aqui eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que aquele que toma posição vai encorajar outros. Aquele que toma um posicionamento, ele vai arrastar com o seu exemplo. Eu penso que aquele exército fugiu quando chegou a notícia, olha, Eleazar permaneceu. Eleazar está lá pelejando contra os filisteus. Há um homem que não fugiu. É igual a história de Davi, todo mundo 40 dias escondidos lá com medo de Golias. Aí ele fala, eu vou lá e vou derrotar esse gigante. E sabe o que eu acho engraçado nessa história? Que depois que Davi dá a pedrada na cabeça do gigante, corta a cabeça dele, o texto vai dizer que todo o exército saiu em perseguição aos filisteus. Todo mundo ganhou coragem.
Ah, como eu oro para que nós nos levantemos aqui como encorajadores dos outros. Que nós possamos inspirar as pessoas através da nossa vida. Pensa, gente, cada um de nós está aqui nessa manhã. Se nós tomarmos posição e as pessoas começarem a olhar para a nossa vida e falar: uau, ele não desistiu, ela não desistiu, ela tomou posição. Eu também vou me posicionar. Eu vou somar com ela, eu vou somar com ele. Olha o que Deus não pode fazer no nosso meio, queridos. O exército voltou para onde Eleazar estava. Mas o texto vai dizer: mas somente para saquear os mortos, para desfrutar dos despojos. A terceira verdade é isso: todos ao redor vão desfrutar das riquezas da nossa vitória em Deus. O teu posicionamento vai abençoar vidas ao teu redor. Eu preciso desfrutar das riquezas dos teus despojos, das tuas batalhas, do teu posicionamento. Nós precisamos nos posicionar nessa manhã. Nós precisamos ser um exército de Eleazares. Você quer ser um Eleazar? Você vai ser um Eleazar movido por Deus? Vai, eu vou me posicionar. Eu não vou desistir. Não desista. Não pare de lutar. Deus vai te dar a vitória. É a respeito dele, não de nós. Mas aí talvez agora aí no teu coração você está falando: nossa, está tão difícil. A luta é grande. A força é pouca. Como é que eu faço? Sabe por que esse homem pôde se posicionar dessa forma? É porque ele carregava uma verdade sobre a vida dele. Ele tinha uma convicção dentro dele que não deixava ele retroceder, que ele ouvia desde quando ele nasceu. Sabia? Desde o primeiro dia da existência dele, ele tinha uma convicção gravada e repetida constantemente sobre a vida dele. E é essa verdade que vai mudar o teu posicionamento nessa manhã. Sabe qual que é? Ele ouvia toda manhã Eleazar. Quando ele nasceu, os pais dele falavam: Eleazar, Eleazar, Eleazar. Ele cresceu ouvindo Eleazar. Eleazar quer dizer: Deus ajuda. Deus ajuda. Deus ajuda. Eleazar cresceu ouvindo hino: Deus ajuda. Eu quero te falar que Deus te sustenta no meio das batalhas da tua vida. Deus te sustenta, Deus te ajuda. Ele não te deixa sozinho. Os outros podiam tudo ter batido e retirado naquele dia, mas um homem pôde se posicionar porque ele entendeu: eu não estou sozinho, Deus me ajuda. Deus está comigo nessa batalha. Eu vou perseverar até o fim. Eu vou continuar. Eu vou continuar. Sabe, ele cresceu ouvindo também o pai dele sendo chamado, né? Você viu aí, Dodô, né? O nome do pai dele. Sabe o que é? Amado. Amado. Eu sou filho do amado. De um irmão amado. Olha o ambiente que cercava esse homem. Olha o ambiente que estava nele. Por isso entendo que nas tuas batalhas, Deus te ajuda e te sustenta e te guarda. Na verdade, a batalha é dele. É ele que tem a vitória. Sabe por que eu sei que é Deus que ajudou Eleazar naquele dia? Porque o próprio texto me falou. Não sei se você percebeu aí, mas fala aí que ele manteve a sua posição, feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia. O Senhor concedeu a vitória. É Ele. O Senhor só precisa de uma coisa nossa:
um posicionamento. Tomar posição. Esse é o chamado da humanidade. Toma uma posição e Deus faz o resto. Nessa manhã eu queria te convidar a tomar uma posição. Não desistir. E Deus vai te ajudar. Amém? Você crê nisso?